Tá, bora lá. Então, isso daqui é pra diminuir o reflexo na lente, porque sem anti-reflexo era mais barato e eu pensei, nunca vou usar isso fora de casa. E de fato nunca uso isso fora de casa. E foda-se vocês aí que isso lá. Eh, a gente vai ler Byung e a gente vai ler principalmente Hannah Arendt, de acordo com Byung. Ahn, não se preocupe com a exposição de dados, porque isso daqui não é uma CEP, mas se você quiser achar que é, tudo bem. Ahn, Gente, primeiro, eu vou ler uns trechos aqui e, em primeiro lugar, tenham brio. Ah, não entendi. Pausa, volta e escuta de novo. Talvez você consiga entender. Eu vou fazer o possível para não ficar interrompendo toda hora com a minha própria interpretação, porque eu sou desses. Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, me perdoem. Mas eu vou conseguir defender um ponto. O que está acontecendo aqui? A gente está analisando uma obra, Obsession, filme de 2026. Eu estou obcecado por esse filme porque, afinal de contas, eu extraio dele grande parte da minha vida, daquilo que me formou e que me trouxe até aqui. Esse filme ele tem camadas. A gente tem uma camada feita para Fefeleche poder dizer que o cara é misógino, que a culpa é dele, que não sei o que. Blá, blá, blá. Tem uma outra camada para os esotéricos que acreditam em entidades e esse filme vai estar perfeito. Eu não tô aqui para brigar com essas camadas, eu tô querendo trazer uma terceira e falar, olha, isso daqui pode ser a respeito de vítimas de pessoas com transtorno borderline. É isso que a gente vai fazer. Então, entendam que, do mesmo jeito que uma pessoa que. Do mesmo jeito que eu não posso dizer que a Fefeleche está errada, porque não existem no filme os elementos que garantam a narrativa deles, porque eu estaria errado, porque o filme tem argumentos e tem elementos que garantem que a perspectiva deles é possível, eu também não quero ninguém aqui dizendo que a minha perspectiva não é possível, porque afinal eu tive. E vocês não vêm aqui para dizer que eu tô errado ou que eu tô incompleto, vocês vêm aqui para entender o que eu quero expressar, caso vocês queiram entender. É o único motivo possível pelo qual alguém deveria assistir esse vídeo. Eu não tô querendo ensinar ninguém nem invalidar a interpretação de ninguém. Mas a gente está constituindo aqui a pessoa do Bear, do personagem Bear, beleza? E aí a gente vai falar algumas coisas aqui que eu considero interessantes. Então vamos ler o que Byung diz depois de mostrar essa fotinha que eu não consigo mostrar aqui. Essa mão não serve pra nada, né? Depois de mostrar essa foto aqui, o Byung ele começa a escrever no livro intitulado O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo. Vamos ver o que Byung fala sobre a esperança. Eu peguei uma parte bem aleatória aqui em que ele começa a falar sobre sonhos. Tenham brio. Eu não vou ficar explicando e você não vai ficar frustrado porque você não entendeu. Você vai voltar e escutar de novo. Beleza? Sonhos noturnos não nos incitam a agir em conjunto. Neles, cada um está isolado em si mesmo. Sonhos diurnos, por outro lado, têm uma dimensão do nós, pronta para agir a fim de melhorar o mundo. Apenas os sonhos diurnos são capazes de revolução. Os sonhos diurnos têm o potencial utópico, apresentam uma dimensão política, enquanto os sonhos noturnos não vão além do privado. Apenas nos sonhos diurnos são possíveis a beleza, a sublimidade e a transfiguração. Os sonhos noturnos carecem de qualquer amplitude utópica, qualquer impulso utópico. Eles são avessos à ação. Os revolucionários sonham durante o dia, sonham para frente e o fazem coletivamente. Os sonhos de aprimoramento do mundo são sonhos diurnos gerados por uma forte esperança. A esperança não tem a ver com sonhos noturnos. Eles são, diurnos, na maioria de suas vezes, sonhos de desejo e de medo. Segundo Freud, a função dos sonhos é processar ulteriormente as experiências traumáticas do passado. Os sonhos noturnos não têm dimensão futura. Olha que interessante. Vejam a cronologia da coisa. Eu acordei perdidaço depois de dormir 11 horas. Eu liguei o computador sem nem escovar o dente e eu fiz o vídeo anterior, onde a gente falou sobre o personagem Bear. Ahn, Anterior ou dois para trás? Enfim, e aí eu contei pra vocês o sonho. Eu contei pra vocês o sonho que eu tive, porque eu acordei tendo um sonho que eu precisava compartilhar. Dito isso, eu fui fazer almoço. Então eu coloquei lá o bife pra fazer e eu peguei esse livro pra ler. E eu li exatamente essa parte. Ou seja, eu tô lendo um livro de Byung falando sobre Hannah Arendt, em que ele parafraseia Freud e diz que Freud diz que os sonhos
tem a função de processar ulteriormente as experiências traumáticas do passado. Significa que eu tirei isso da bunda e tive essa interpretação sozinho e foi confirmado por Freud depois de ter dito isso em vídeo? Não, eu posso ter concluído isso através de tudo que eu já estudei sobre Freud. Em A Condição Humana, Arendt observa que fé e esperança são. Cara, é muito bom isso. É muito bom isso. As duas características essenciais da existência humana que os gregos ignoram por completo, considerando a manutenção da fé como virtude rara e não muito importante para o curso de seus assuntos políticos, e a esperança como o mal da caixa de Pandora que cega os homens. Então você fala, cara, Ana Arendt achava que esperança era uma coisa ruim. Sim, porque ela viveu o Holocausto. O que que era a esperança para quem vivia o Holocausto? Era uma coisa inócua, ineficiente, ineficaz. Uma coisa que não servia para nada, porque estava todo mundo terminando na câmara de gás. É claro que ela ia ter ranço de esperança. É claro que Faustinho, 20 anos, tem ranço de esperança. Ah, mas aí, Byung pega ela, cara. O Byung pegou a Arendt de jeito aqui, no sentido intelectual, tá? Não sejam quinta série. Como Arendt eleva explicitamente a esperança como uma das características essenciais da existência humana, é de surpreender que ela não tenha feito questão de explorá-la expressamente. A condição humana de Arendt carece de uma teoria da esperança. Ela não atribui à esperança nenhum papel constitutivo na ação. Ou seja, Byung diz de uma maneira intelectual e difícil que Hannah Arendt acha que nós somos esperança e que isso é ruim, porque a esperança não serve para nada. Segundo Arendt, agir significa recomeçar algo novo por iniciativa própria. O ser humano, por seu nascimento, é um recém-chegado ao mundo e por isso pode tomar iniciativa de pôr algo novo em andamento. No entanto, uma contingência radical determina a ação humana. As pessoas são capazes de iniciar algo novo, mas totalmente incapazes de controlá-lo e prever as suas consequências. Ninguém realmente sabe o que está fazendo quando age. Ninguém sabe realmente o que está fazendo quando age. Guarde bem essas palavras, porque tem tudo a ver com o nosso filme Obsessão. Por quê? Porque o Bear, quando ele quebra o One Wish Willow, ele não tem ideia de que aquela merda funciona. Ninguém sabe realmente o que está fazendo quando age. E nisso a Fefeleche falha, porque a Fefeleche, ela vai construir toda a sua narrativa em torno de o cara é misógino, filho da puta, fascista, safado, patrimonialista, patriarcal. Vai falar tudo isso porque olha como é ele que é o vilão. Gente, é ele que é o vilão. Olha isso daqui como ele é o vilão. Você tá vendo que ela tá sofrendo? É porque ele é vilão. Por quê? Porque ela parte da premissa de que o homem é culpado até quando ele não é, quando ele age de acordo com o seu contexto histórico, de acordo com a sociedade que o formou. Quando ele age inconsciente do que ele é e do que ele deveria fazer, elas vão falar, ele é culpado porque ele fez uma sacanagem. A intencionalidade não conta. E tem uma outra coisa que a Celeste tem, que ela não enxerga indivíduos. Ela acha pra caralho que ela manja de todos os homens, mas nós somos uma definição demoníaca e inflexível. E aí, nisso, a Celeste tem, junto com os incels, uma coisa bárbara, literalmente bárbara, que é, não existe um indivíduo, existe só uma maçaroca que representa todo o gênero, e existe sim um unicórnio, mas eles passam a vida inteira tentando provar que o unicórnio não é um unicórnio de verdade. Tanto Fivelesh, que não manja porra nenhuma de homem, mas acha que manja, e Incel, que não manja nada de mulher, mas acha que manja, eles têm um unicórnio e eles vivem tentando, colocando algumas pessoas no papel de unicórnio, mas atacando constantemente para provar que não é. E essa é uma das premissas. Quer dizer, o cara agiu e ele sabia. Toda a argumentação fefelechenta acerca desse filme, ela parte da premissa essencial e básica que ele sabia o que ele estava fazendo quando ele quebrou aquele negócio, que houve intencionalidade e que não somente houve intencionalidade, mas também Tem algo de meio sinistro e não saudável em um rapaz ficar tão feliz com a fixação doentia de uma menina por ele.
Toda a narrativa da Fefeleche, em 98% dos vídeos que eu vi na internet a respeito desse assunto, elas partem de uma premissa que o cara tava tremendamente feliz com a fixação doentia da Nick por ele. Mas Byung, através de Arendt, vai dizer: ninguém realmente sabe o que está fazendo quando age. Segundo Arendt, o ser humano se faz culpado ao agir, precisamente ao assumir uma culpa por consequências que nunca intencionou ou nem sequer podia prever. E não importa quão desastrosas e inesperadas possam vir a ser as consequências do seu ato, ele nunca será capaz de desfazê-lo. Isso coloca sobre o ser humano, o peso da irrevogabilidade e da imprevisibilidade das consequências de sua ação. Diante da inevitável culpa do agente, Arendt traz o perdão para a equação. O perdão perdoa a culpa inerente à ação e faz com que nos libertemos reciprocamente das consequências do que nós fizemos. É, segundo Arendt, um remédio contra a irrevogabilidade e a imprevisibilidade do processo iniciado pela ação, contra a impossibilidade de anular o que foi feito. Apenas a capacidade de perdoar nos permite manejar de alguma forma um poder tão tremendo e tão tremendamente perigoso como o da liberdade e o de começar. É difícil não ficar parando a cada frase para ficar fazendo analogia direta com o filme, mas tem abril, volte e escute de novo, porque isso daqui é ouro. É ouro. O perdoar refere-se ao passado, quando anula o que aconteceu e cria novamente espaço para recomeço. No entanto, agimos em direção a um futuro incerto. O perdão não é capaz de superar essa contingência, que é devida à futuridade da ação. A imprevisibilidade e a insondabilidade do coração humano espalham uma névoa de incerteza. O que o Byung está dizendo aqui? Que não basta o perdão para você conseguir agir. Tá te faltando alguma outra coisa. E a Hannah Arendt já disse que a esperança não presta pra porra nenhuma. Olha que interessante. Diante da imprevisibilidade do futuro, Arendt produz a ideia da promessa. Byung pegou ela. Pegou ela, tia. A promessa, segundo Arendt, busca erguer ilhas seguras de previsibilidade precisamente delimitadas no oceano da incerteza. Ela nos dá a capacidade de dispor do futuro como se fosse presente. Portanto, a promessa torna o futuro previsível e disponível. Arendt recorre a Nietzsche, que apontou a consciência do poder e da liberdade, que recai naquele que dá a sua palavra como algo seguro, porque sabe que é forte o suficiente para mantê-la até mesmo contra acidentes e contra o destino. Cara, que delícia. Byung pega Arendt porque ela fala, nós somos duas coisas. Ela vai falar que nós somos esperança e fé. E ela fala, esperança não serve pra porra nenhuma. Porém, você precisa de uma coisa aí para conseguir lidar com a sua liberdade. Você precisa de duas coisas, de perdão, e ela fala a importância do papel do perdão, e você precisa de promessa. Promessa, segundo Hannah Arendt, é o que é a esperança segundo Byung. Então Byung pega ela de jeito quando fala, Hannah Arendt falou que você não pode ter esperança, quer dizer, falou que a gente não pode deixar de ter esperança, porque a esperança é inerente à natureza humana, só que essa esperança, ela não serve pra porra nenhuma. E Hannah Arendt, ela diz que a gente precisa de perdão e de promessa, só que a definição de promessa é a definição de esperança segundo Byung. E o Byung pega a Hannah Arendt no sentido de essa mulher fala que esperança não serve pra nada, mas diz que sem esperança você não é porra nenhuma. Muito bom. E, bom, se você quiser invalidar o argumento do cara, na dialética você consegue fácil. O ponto é, olha que vista interessante da coisa. O Bear, a visão Fefeleche, ela não vai alcançar isso, porque o cara ele já é culpado, porque ele precisa ser culpado para caber na visão do mundo que a Fefeleche quer enxergar, que o cara não presta. E a Fefeleche é incapaz de entender que esse cara ele não tem liberdade de ação, porque ele não tá completamente ciente do que ele tá fazendo quando ele age.
e que para consertar essa situação ele precisaria de perdão, ou seja, ele precisaria se perdoar porque ele não sabia o que ele estava fazendo quando ele quebrou o Oniwish Willow, e ele precisaria dessa promessa que lhe falta, que é, olha, eu caguei, mas eu consigo consertar. Por exemplo, na quinta-feira eu tomei o remédio da minha irmã por engano. Na sexta-feira eu tava dopado. Na sexta-feira eu falei, cara, eu fiz uma coisa que eu não consigo desfazer. Eu não consigo destomar os remédios da minha irmã que eu tomei. E eu não tenho condições de dar aula, cara, porque eu estou completamente dopado. Eu consigo destomar esse remédio? Não, eu não posso destomar esse remédio. Mas eu posso te oferecer uma reposição na semana que vem. Você aceita? Então, quer dizer, se você não pode aceitar essa reposição na semana que vem, eu não tenho como ser visto por você como um vilão que te faz sofrer porque falha na promessa que eu te fiz de que você aprenderia inglês. Eu não tenho como te entregar isso. Se você me odeia porque eu não te dei aula na quinta e na sexta-feira porque eu estava dopado de remédio e prefere procurar um outro professor, eu não tenho outra coisa que eu possa fazer a não ser falar vai com Deus. Mas se você quiser ficar por tudo que construímos, a gente faz uma reposição na semana que vem e tá tudo bem. Bear, em Obsessão 2026, o filme de 2026, que tem 3 camadas, tem a camada pra Fefeleste, tem a camada pros esotéricos e tem uma camada pra mim, o Bear, o protagonista desse filme, ele não tem a capacidade de perdão, porque ele se acha culpado por tudo, e ele não tem a capacidade de promessa. Por quê? Porque ele não acredita na possibilidade dele de agir. Vamos continuar. Vamos continuar. O passado se torna manejável graças ao perdão e o futuro graças à promessa. Perdoar e prometer, segundo Arendt, são 2 condições fundamentais para a ação humana. São, de certa forma, mecanismos de controle incorporados à faculdade mesma de iniciar e liberar novos e infindáveis processos. Sem a capacidade de desfazer o que foi feito e manter sob algum controle os processos desencadeados por nós, Arendt argumenta que a ação não é possível, e sem isso ficamos sujeitos à lei que governa a vida dos mortais e os faz correr inelutavelmente da hora do nascimento até a hora da morte. Fausto, não entende porra nenhuma, tem Abril, volta e escuta de novo. Isso daqui é um tesouro pra tua vida, independente desse filme que a gente assistiu aqui. Somente a capacidade de agir interrompe o processo de vida automático. Sem a capacidade de recomeço, estamos condenados a sempre arrastar para a ruína tudo o que é especificamente humano. E aí ele vai escutar a Hannah Arendt falando sobre milagre, sobre natalidade, sobre paixão e sobre uma série de outras coisas. E cara, é maravilhoso isso. Por quê? Porque com a bagagem que eu tenho hoje, vamos supor, eu quebrei o Oniwish Willow, fudeu, virou border, tá no meu pé. Aí eu vou ligar, eu vou falar, cara, tem como alterar um pouquinho? Porque eu queria pedir, não, love me more than anyone else in this fucking world, ao invés de profanar o meu pedido, ao invés de, de, de jogar a premissa do pedido que eu quero fazer, eu quero que ela me ame sinceramente e verdadeiramente. Dá pra mudar? Não, não dá pra mudar. Dá pra cancelar? Não, não dá pra cancelar. O que dá pra fazer? A única maneira de você cancelar essa obsessão é morrendo. E aí, a Fefeleste, ela consegue odiar o cara porque ele não consegue se matar como se isso fosse fácil. Olha o quanto... Lembra quando eu falei lá atrás? Uma coisa que o Felipe lembra e vocês não lembram e nem eu lembrava, que eu falei, se você ficar buscando por Deus a vida inteira, você vai se fuder, e se você ficar buscando a perfeita moral a vida inteira, você vai se fuder, porque essa perfeita moral, ela não é alcançável. E se você tentar a todo custo buscar essa perfeita moral alcançável, você vai ser Sauron da vida de um monte de gente. E o que você vê a Fefeleche falando quando ela analisa esse filme? Tô socando a parede aqui, né, pra me controlar, pra me regular. Quando você assiste esse filme, as críticas desse filme, a Fefeleche trata ele com escárnio, com desprezo, com reprovação, porque ele é incapaz de se matar. Tentando ser perfeitamente boa, a Fefeleche olha pro Bear e fala que ele é um fraco porque ele não consegue o suicídio. Quando o filme documenta o cara tentando 2 vezes.
Você é uma pessoa boa, hein? Tá de parabéns. Tá de parabéns. Se eu quebro essa madeirinha e Nick vem toda borderline pra cima de mim, e eu não posso alterar o meu pedido, e eu não posso cancelar o meu pedido, a primeira coisa que eu preciso fazer é me perdoar por ter feito porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E segundo, agora que eu me perdoei, eu tenho que confiar numa promessa. Ou seja, eu tenho que enxergar uma saída para isso e eu tenho que agir dessa maneira. E a única maneira de você escapar de uma borderline é morrendo para ela. Então eu tô trazendo uma novidade boa para você. Se hoje você está sofrendo com uma borderline, eu tenho uma notícia boa para te dizer. Você não precisa morrer de verdade. Você só precisa morrer para ela. E o que você faz? Suma. Cancele suas redes sociais, vá para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro país, viva nas sombras e morra para essa pessoa. Porque quando a border ela vê que essa pessoa ela deixa de existir, somente assim ela vai conseguir projetar essa obsessão numa outra pessoa e vai focar em alguma outra coisa. E às vezes ela foca na vida profissional e tem uma carreira brilhante. E aí ela vai se divertindo com Ians, ela vai se divertindo com Ians até encontrar uma outra pessoa, um outro Limerence, em que ela fale, não, esse cara quando ele olha pra mim, ele enxerga o que eu quero que ele enxergue, então eu não vivo mais esse cara e ela vai projetar essa obsessão em cima de outro. Falando sobre borderlines, o Carlinho, na nossa família lá, ele faz um depoimento dele. Ele fala, pô, a mulher era obcecada por mim e a minha terapeuta fez eu lidar com a realidade de que ela era obcecada por mim porque ela é uma pessoa obcecada e que eu olhava... Desculpa, Carlinho, eu tô colocando palavras na sua boca. E que eu via a minha própria identidade como sendo alguém amada muito e de maneira única e de maneira excepcional por uma pessoa. Mas a minha terapeuta me fez perceber que se ela se obcecar por outro, ela vai ser obcecada do mesmo jeito. Ou seja, eu não posso calcar a minha identidade em cima de um amor incondicional de uma pessoa, porque eu não era vítima, eu não era objeto de amor incondicional, eu era vítima de uma obsessão. Entende? Então, quando você morre pro Border desaparecendo da vida dela completamente, você abre espaço para que ela transe com o Ian e encontre o Bear e fale assim: ah, você sim me vê do jeito que eu quero ser vista porque eu sou borderline. Agora vai. E aí essa pessoa vai se obcecar por outra, e aí você deixa de ser objeto de obsessão, e aí nem por isso você vai voltar a conversar com a pessoa. Né? Você tem que morrer para ela. Por quê? Porque enquanto você está presente na vida da pessoa, ela, vazia de si, como o transtorno borderline é, necessitada da sua perspectiva sobre ela, que é como ela se define. Ela não se define como quem ela se define pela maneira que o outro a enxerga. Incapaz de se ver pela sua perspectiva, ela vai buscar a visão de uma outra pessoa. Mas enquanto você estiver na vida dela, ela será obcecada e ela tentará se enxergar do jeito que ela quer se enxergar através dos seus olhos, e a sua vida vai ser um inferno. Fausto, existe possibilidade de vida feliz com borderline? Existe. Quando Limerence, a descrição do Bear por João no vídeo anterior, ele encontra o borderline e o borderline vai lá e quebra o One Wish Willow. Ou seja, se nesse filme o Bear não tivesse tomado os remédios, os dois seriam felizes. E existem casais de verdade assim, e esse casal é chato para um caralho. E às vezes você chama esse casal para viajar com você e sofre a viagem inteira. Porque quando ela quebra, se ele não tivesse tomado o remédio, o Bear, ele olharia daquele jeito pra ela olharia de volta pra ele, e ele falaria, você é o amor de verdade que eu sempre quis. E ela falaria, você me olha do jeito que eu preciso ser vista. Felicidade. E aí, se eles fossem trabalhar juntos, se eles fossem viajar juntos, ia dar briga, você olhou pra ela, não olhei, você olhou pra ela, você não olhei, você não gosta tanto de mim quanto eu gostaria que você gostasse, não, eu gosto sim. Fora de casa, eles arrumariam treta, mas dentro de casa, fecha o sistema e eles têm uma perfeita retroalimentação e ali eles seriam felizes. Ou seja, existe uma possibilidade de um final feliz para esse filme, que é ele não tomando aqueles remédios ali. Ah, mas o melhor amigo dele morreu, você é amigo da onça, morreu, não tem problema. Ah, mas a Sarah morreu, não tem problema, porque para um Limerence e para um borderline obcecados um pelo outro, o sistema tá fechado e o amor tá lindo. Mas é um amor doentio.
Fausto, que faculdade de psicologia, que curso de psiquiatria você fez para saber disso? Eu tô compartilhando com vocês somente a minha perspectiva, e essa minha é uma perspectiva entre as milhares, talvez milhões, que já assistiram esse filme. Então não me levem a sério demais, mas entendam o que eu sinto quando eu sinto. E esse é o Bear. E aí eu não vou estragar esse vídeo que já tem 25 minutos com o coraçãozinho e o Not Me. Vou, foda-se. Playlist é minha, eu faço o que eu querer. Tem uma fase do. Tem uma parte do filme em que. Tem o Bear, tá vendo o Bear aqui? Tem o Bear. E ela faz um coraçãozinho aqui. Ele tá na loja lá andando. E tem uma que os dois estão juntos. Ela tá acordada. Não, ela tá acordada. E ele tá dormindo. Ela acordada, ele dormindo. E aí ela fala assim: Not me. Not me. Esse filme, ele é tão bem feito e ele é feito em camadas que tem pra todo mundo. A Fefeleche, ela vai falar: Tá vendo? Você tá vendo? Ela tá falando que não é ela. E ele mesmo assim fica com ela. A galera esotérica vai olhar pra isso daqui e vai falar: Tá vendo, mano? É o gato, velho. É o gato. É o gato que possuiu. E aí, Fausto vai olhar pra esse negócio aqui e vai dizer: Mano, é o seguinte. O que é limerence? É um amor platônico. De onde que vem esse amor platônico? Da figura que o João descreveu. Um cara que não se sentiu amado, que não se sentiu importante, que se sentiu culpado por todas as dores da mãe narcisista, que teve todo esse sofrimento que teve. E quando ele projeta todo o amor que ele gostaria de ter recebido, quando ele projeta todo o amor que ele acha que existe no universo em uma pessoa, na verdade ele não ama o objeto de amor dele. Ele não ama o objeto de paixão dele. Ele ama a si. Ele tá tentando se dar o amor que ele não recebeu. Por quê? Porque ele só ama. O Bear só ama a Nick porque ele imagina com a Nick o relacionamento de amor máximo que existe que ele idealizou dentro da cabeça dele. Então, pra que ele precisa da Nick? Ele precisa da Nick pra viver a história de amor dele. Por que ele precisa viver a história de amor dele? Pra se amar. Porque ele não se ama. Então, a primeira foto, o coração, ele tá em cima do Bear, falando: Você se ama, não a mim. Então, na perspectiva do Limerence, o cara, ele ama a si próprio e não a Nick. E na perspectiva da Borderline, porque isso daqui, você vê isso daqui da perspectiva dele e da perspectiva dela. Da perspectiva dele, a simbologia da coisa é que ele se ama. E ele só ama a Nick como objeto de desejo porque ele tem uma história de amor pra viver. E ele só tem uma história de amor pra viver porque ele quer se sentir amado por ele mesmo, porque ele não se ama. Falta esse amor próprio pra ele também. Não é borderline, mas é uma falta de amor próprio e é uma história de amor que ele quer e precisa viver, e pra isso ele precisa dela, do objeto de amor dele. E se não for ela, vai ser outra. Se não for Mônica, vai ser Liz. Se não for Mônica e Liz, em algum momento vai ser Elana, Naomi. Vai ter alguém, mas vai ser todo mundo, menos a Sarah. Por quê? Porque precisa ser um amor ideal platônico, não pode ser uma pessoa de verdade. Então, quando chegam os amores tranquilos da vida, não dá liga pro Limerence. Por quê? Porque ele não ama pessoas, ele ama a si próprio, ele tá tentando viver uma história de amor consigo mesmo. E da perspectiva da Borderline, por que o coração está em torno do Bear e não em torno dela? Porque ela ama ele e não ela mesma. Ela não tem nenhum amor próprio. Borderline não tem nenhum amor próprio. E ela ama ele. E por que ela ama ele? Porque ela precisa do olhar dele sobre ela. Então, existe muito mais naquelas fotos do que dizem as fefeleches e os amantes de entidade de gatinho. Basta você querer buscar essa simbologia. E esse filme ele é muito rico em simbologias que vão dizer, olha,
você vai se fuder na mão de uma borderline e a sociedade inteira vai olhar pra você, pra toda a sua dor, vai desprezar toda a sua dor, vai te chamar de misógino e vai falar que castigo é pouco porque foi você que provocou e porque se ela te bateu, algum motivo você deve ter dado. Você é um bosta, você é homem. Já devia estar pedindo desculpa só por ser homem. Aprende com o Fiuk no Big Brother. Veja bem, a Nietzsche recorre a Nietzsche que apontou uma consciência. Estou relendo, já escutou isso aqui em algum momento da sua vida, 20 minutos atrás. A Nietzsche recorre a Nietzsche que apontou a consciência do poder e da liberdade, que recai naquele que dá sua palavra como algo seguro, porque sabe que é forte o suficiente para mantê-la, até mesmo contra acidentes, até mesmo contra o destino. Então, eu vou quebrar uma Anish Willow e vou querer que ela goste de mim, mas aí ela veio borderline, aí eu não quero mais, aí eu desapareço. Porque não era do jeito que eu queria, então eu desapareço. Por quê? Porque aí eu dou a essa borderline a esperança dela conhecer uma outra pessoa e se tornar obsessiva por ela e não por mim. Como eu consigo agir de acordo com os resultados indesejados daquilo que eu provoquei, sem a intenção quando eu agir, eu consigo agir. O Bear, ele não sabe agir e ele não se acha capaz de agir. E porque ele não se acha capaz de agir, ele não procura. E porque ele não procura, ele não descobre. E porque ele não descobre, ele não age. Em momento nenhum, você vê no olhar do Bear a intenção de deixar a Nikki. É engraçado, porque a Fiveleste vai falar assim: é muito estranho numa obra dessa você ver o quanto esse homem está tão feliz com uma paixão doentia por ele. A Fiveleste está dizendo isso. O olhar do Bear tá de desespero, de dor, de culpa, de desamparo, de frustração, de falta de conhecimento, de falta de habilidade. Você vê no olhar do Bear impotência, mas em nenhum momento você vê sequer um traço que diga eu quero sair daqui. Quiçá começa a surgir essa vontade quando ele se expõe a Sarah no final do filme. Quando a Sarah chega do lado dele e fala I was to your left, ele começa a cogitar a possibilidade de um amor tranquilo, mas ele não pensa em abandonar a Nikki. Por quê? Porque ele se sente incapaz de gerir aquela situação. Por se sentir incapaz, ele não busca uma saída. Por não buscar, ele não encontra. Por não encontrar, ele não faz. Mas é uma pessoa que não abandona, por quê? Porque ele acredita que ele alcançou esse amor platônico. Agora pensa o quão merda tem que ser a infância de uma pessoa, o quão desprezada, o quão maltratada, o quão excluída essa pessoa deve ser para achar que aquilo que ele está recebendo da Nick é um privilégio e não uma maldição. É triste porque o que eu tenho para dizer para vocês, possíveis vítimas de borderline, é que vocês estão sofrendo abuso constantemente e ininterruptamente, porque não tem folga. A folga da vítima de borderline é aqueles 30 segundos de momentos maravilhosos, aquela coletânea de momentos maravilhosos, mas eles acabam sempre com não, 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 não. Culpa sua que estragou, porque tava bom. E esses momentos, eles são muito bons, o que não significa que vale a pena todo o abuso que você sofre em todos os momentos da sua vida. Existe um espaço de ação, sim, que ele tá na sua morte para essa pessoa. Você tem que desaparecer, não morrendo de verdade, mas desaparecendo da vida dela. Porque enquanto você estiver do lado dela, você vai retroalimentar essa obsessão. E se você acredita que você é de fato culpado por tudo que essa pessoa te culpa, se você acredita que de fato você não merece nada melhor do que você encontrou, porque os momentos, os 30 segundos de positivo são melhores do que qualquer outro momento que você possa ter com uma pessoa normal. Então você acha que você nunca vai ter esses 30 segundos aqui a cada 1h30 com uma pessoa normal. Então você prefere 1h, 29 minutos e 30 segundos de inferno com uma pessoa porque você acha que só esses 30 segundos são amor verdadeiro. Aí você não vai sair. Agora, Lana, o dia que alguém tratar ela de um jeito border, ela vai falar, não, meu pai nunca fez isso comigo. Minha família nunca fez isso comigo, vai tomar no seu cu. Ela vai querer alguém que tenha um amor sadio por ela, que dedique atenção, que respeite, que escute, que trate bem. Aí ela vai se interessar pela pessoa. Se alguém vier
tratar ela igual uma border, ou se um dia ela pegar um deslumbrado de um bear falando que ninguém faz você se sentir, eu me sentir, isso eu, você me faz eu sentir umas coisas que só com você que eu sinto. Eu falo, cara, você não é gago, você tá nervoso comigo, vai pra longe de mim, eu te faço mal, vai pra lá. Eu tô criando uma futura mulher que vai entender o que é Lemurs, pra fugir dele. Porque ela não tem que ser objeto de paixão platônica de ninguém. E ela vai fugir de borderline também. Porque ela não tem que ser os olhos que enxergam a pessoa do jeito que ela precisa ser enxergada. Ela vai buscar um amor sadio. Por que o Bear não procura outra coisa diferente disso? Porque ele acha que é a única coisa que ele merece. Porque condiz com a experiência que possivelmente ele viveu dentro de casa. Ah, Fausto, o filme não fala nada disso. O filme constrói personagens consistentes, uma coisa que IA nunca vai conseguir fazer. Mas não é IA. É. Espero que seja útil, que traga reflexões. Ótimo domingo para vocês. Um grande abraço.